Para os fãs de The Crown, acaba de chegar à Netflix um novo drama político que conta a história do 20º presidente dos Estados Unidos, o James Garfield, que foi assassinado. A história vai se passar ali na década de 1880 e nós vamos acompanhar a trajetória de dois homens. Por um lado, nós temos a ascensão do Garfield, em um momento em que os Estados Unidos passavam por uma transição. Então, o Garfield surge como um nome inesperado, uma liderança alternativa que poderia provocar reforma. No princípio, ele até hesita em relação a isso, mas depois ele aceita e acaba se tornando o presidente dos Estados Unidos. Por outro lado, nós acompanhamos o Charles Guiteau e o fanatismo dele. Ele acreditava fielmente que ele tinha desempenhado um papel fundamental para que o Garfield se tornasse presidente e, consequentemente, ele achava que deveria desempenhar um papel mais importante em toda a história e trabalhar ali ao lado do Garfield. E apesar da história se passar no século XIX, ela traz temas muito atuais, como corrupção e obsessão. Aqui a gente acompanha como um homem pode se transformar por conta do seu fanatismo e chegar a cometer atos extremos. A minissérie tem apenas 4 episódios, é bem curtinha e ainda assim em alguns momentos ela parece um pouco arrastada, principalmente no que tange ao Charles, porque nós acompanhamos toda a loucura dele, vemos um pouco que ele tinha problemas desde a infância, mas ainda assim toda aquela insistência dele em alguns momentos parece até um pouco arrastada. Então, no meu ver, os 4 episódios foram mais do que suficientes para contar toda essa narrativa, como as coisas aconteceram e também para poder levantar aí uma crítica social. Afinal de contas, a gente reflete bastante sobre como as coisas aconteceram naquela época e como as coisas continuam acontecendo. E para quem não se importa em adentrar um pouco mais na história, agora eu vou falar mais profundamente aí do final da trama. Ali a gente vê exatamente o motivo da morte do Garfield, que não foi o disparo do Charles, e sim, gente, a infecção, né, que ele pegou, os erros médicos cometidos. Então a gente percebe exatamente a cegueira institucional, aonde os médicos usaram métodos inadequados e não admitiam isso. E foi isso que levou ali à morte dele. Ele poderia ter sobrevivido ao disparo se os cuidados médicos tivessem sido realizados de outra maneira. E me contem já aí nos comentários se vocês gostaram dessa série, se vocês conheciam a história desse presidente. Afinal de contas, como eles mesmos costumam intitular, é um presidente meio que esquecido, porque ele ficou apenas alguns meses no poder, então é um nome que não é muito mencionado e uma história que acaba não sendo tão conhecida. Deixem aí tudo pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!